causa da cor da pele? Não. Historicamente é. Mas se a gente for ver o racismo, o próprio racista, muitas vezes, ele se coloca na função de racista, de uma classe para baixo. Ele não se aceita. Ele não se aceita. Então, eu entendo o seguinte: nós temos que mudar esse conceito. Eu sou assim, eu tenho que me aceitar assim, entender que Deus me fez assim. Né? Entender que Deus, ele é soberano diante de todas as coisas. E quando nós olhamos para o outro, é amar o outro como a ti mesmo. A ti mesmo. É você olhar, é o meu próximo, né? Independente de cor, independente de credo, independente de qualquer situação. Você olhar para o outro, você amá-lo como ele é. Justamente. E aí nós vemos isso hoje, entendeu? Como se tornando escravo dos distintos que a sociedade nos impõe. Padrões de beleza é um. Padrões de beleza. Padrão de beleza é um exemplo. Eu tenho uma irmã, até está me vendo, um beijo. E antigamente, eu lembro quando eu era pequeno, minha irmã negona, cabelão. O que ela foi fazer? Ficar com o cabelo liso, que era o padrão. Né? Naquele tempo tinha formol, era isso e aquilo. E chegava com o cabelo lisinho. Só fazendo uma observação, eu sou da época do pente, da chapinha colocada no fogo. Aí, ó. Pra alisar, pra esticar, porque existe um padrão. Porque era um padrão. Era um padrão, né? E é um padrão bem lá atrás, é bem antigo. Bem porque antigo. Eu fiz um estudo com jornais da década de 30. E os jornais, eles falavam, né? Principalmente jornais voltados para a população negra, ele falava muito da questão de alisar o cabelo. Se o seu cabelo é assim, aí mostrava uma nega maluca, né? Você pode ficar assim, nossa, uma beldade, né? E os jornais mostravam muito, principalmente na década de 30, né? Impondo um padrão de beleza, né? Assim, você pode ser o que você quiser, né? Mas desde que você esteja ali no formato que a sociedade está exigindo. E isso vem até hoje, então a gente vê com um formato de corpo. Sim. Né? Tem que ser aquele corpinho, como diz o corpo violão, não pode ser o corpo mais inchadinho. Os homens é o abdômen tanquinho. Abdômen tanquinho, que nem o meu, em formato de bola. Não pode, então eu já estou fora do padrão. Você entende? Então é isso que a sociedade impõe. E quem não tem cabeça formada, opinião formada, quem for fraco, ele vai fazer o quê? O que nós vemos aí hoje? Tantos casos de pessoas que tomam um monte de remédio para emagrecer. Ou fazem diversos tipos de cirurgia. De cirurgia. O corpo. Faz, sei lá, muda o nariz porque não se aceita, arranca aquilo, põe isso, tira aquilo. Daí a pessoa não dá o resultado que ela quer, se torna um monstro, porque o padrão da sociedade aprisionou ela, escravizou ela. Escravizou, exatamente. Você entende? E é isso é tão real hoje, nos nossos dias de hoje, né? E se nós não mudarmos o modo de entender isso, porque o apóstolo Paulo, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas pela transformação do vosso entendimento. Se eu não abrir o meu entendimento para as coisas que estão acontecendo, para a realidade que o mundo hoje está vivendo, porque uma coisa é fato, o que nós vivemos na nossa infância, os nossos filhos não vão viver hoje. E se nós não prepararmos os nossos filhos, se nós não prepararmos a nossa igreja para viver esse novo momento, né, que a sociedade está indo, para esse caminho que a sociedade está indo, transformar o entendimento. É transformar. Nossos filhos nunca vão poder ficar até 10 horas da noite jogando bola na rua. E temos que estar cientes disso. E principalmente a criança, né? O adolescente, impor para ele: olha, infelizmente hoje você tem horário para você entrar dentro da tua casa. Por quê? Porque hoje não dá, não é mais que nem antigamente. Né? Hoje nós ficamos reféns, ficamos escravos da segurança. Então a gente vê que não é um problema simples de ser resolvido. Então falar de racismo ou falar de preconceito é algo assim tão forte, né? Porque hoje até mesmo nas igrejas nós não vemos um assunto ser tratado como desse, né? Nós tem um pastor americano que eu gosto, o nome dele me fugiu agora, que fez aquele pregação
I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho. Você está falando do Martin Luther King. Olha a história dele, olha o que esse homem fez, o que esse homem lutou para pelo menos ter uma igualdade. Ele e o povo dele, né? As Ele pessoas e o povo, negras, as né? pessoas negras. Então a gente vê isso, né? Esse movimento negro nos Estados Unidos, ele é bem mais forte do que aqui. Sim. É muito mais forte. Não sei, porque talvez, não sei a história Tem uma direito, se eles questão. sofreram mesmo. Tem uma questão, é que assim, nos Estados Unidos, você é negro não somente pela questão da cor da pele, mas por descendência. Eles entendem, fica muito claro essa questão da descendência. Como, por exemplo, o caso da Mariah Carey. A mãe parece que é dinamarquesa e o pai negro, né? Então ela ficou com aqueles traços negroides, né? Porém ela tem um tom de pele mais claro. Porém ela se determina, né? Ela fala que ela é negra. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil tem aquela questão de quanto mais escuro for o seu tom de pele, mais negro você é. Tem um historiador que fez um estudo, o nome dele era Kabengele, o nome dele é Kabengele Munanga. E esse estudo que ele fez, ele levantou quais são os adjetivos que as pessoas usam para falar a respeito do tom da sua pele. Ela fala que ela é morena rosa, morena cravo, ela é marrom bombom, ela é cor de jambo, né? Menos negro. Essa questão do pardo é um pouquinho mais antiga. Mais antiga ainda? É um pouquinho mais antiga, porque quando viu-se que não tinha mais jeito com relação aos negros e essa questão da miscigenação, ela começou, né, a mistura do negro com o branco, alguns pensadores como Nina Rodrigues, Oliveira Viana, eles se levantaram e falaram assim, vamos fazer o seguinte, a gente tem que aceitar, mas vamos pensar que se nós pegarmos um branco e um negro, vai nascer uma criança mais clara, né? Vai nascer um mulato, né? Ou seja, vai nascer um vira-lata, porque mulata é o termo da mula com cavalo, né? O cruzamento da mula com jumento, do burro com jumento que dá a mula. Então, para você ver, né? Vai dar um vira-lata aí, meio termo. Só que se você pegar esse que tá miscigenado e colocar com mais, né, um outro branquinho, vai nascer mais claro, e vai nascendo mais claro. E vamos dizer que em 500 anos o Brasil será um país totalmente branco. Né? Tá lá, né, nos anais da história, né, mais aprofundada, de que se achava mesmo que o Brasil seria branco, que é a teoria do embranquecimento. Né? Que isso, de fato, não deu muito certo, não deu certo. Mais uma vez não deu, né? Não deu. Então, olha só como isso... Você entende, gente, que é um assunto tão assim... Delicado. Delicado, né? De ser tratado. Frágil, porque você mexe com todas as esferas sociais. Sociais, todas. Né? Todas. Eu estava até aqui falando hoje, até que eu comentei, tá ficando sem graça viver. Antigamente eu lembro que a gente via... Nas comunidades não era comunidade, se falava-se favela. Não pode mais falar agora favela, tem que falar comunidade, senão as pessoas se sentem ofendidas. Mas a Eliana falou uma coisa interessante. A favela significa... O que é favela? A favela é uma planta rasteira que cresce às margens do morro. Por isso que foi denominado favela. Né? Porque assim, principalmente foi justamente no Rio de Janeiro, né? Sim. Que começou essa questão da favela. Né? Que quando os negros foram expulsos do centro, porque eles queriam limpar o centro, aburguesar, deixar mais europeu, porque acreditava-se que o Brasil seria uma Europa tropical, né? Tanto é que existem relatos de que os homens iam para Copacabana, Ipanema, de smoking, né? Meu Deus. Smoking, chapéu, e as mulheres iam com aqueles vestidos bufantes, todas elegantes, né? Passear na orla, né? No calor de 40 e poucos graus, que quem conhece o Rio sabe, né? Que em tempos de verão, tempos de calor é extremamente quente. Né? Então, o que eles fizeram? Eles expulsaram essas pessoas, só que se você olhar, o Rio de Janeiro ele é uma faixa litorânea, né? Sim. Ou ele é mar, ou né? É montanha. Uma pequena faixa de terra, ou é montanha. Ou é montanha. Então, para onde nós vamos jogar essas pessoas? Elas que se viram. Então, elas subiram o morro. Então, dali veio o termo favela. Né? A planta rasteira que cresce aos pés do morro.
E é um termo até bonito, né? Planta rasteira que cresce, não está diminuindo, pelo contrário. É né? isso mesmo. Tá crescendo, tá fluindo. E é exatamente isso, porque ela cresceu, né? Ela se expandiu, né? Sim. Ela sobreviveu. Porque a intenção daquele período de limpar justamente aquele grande centro urbano do Rio de Janeiro era de tirar aquele povo, de eliminar, de deixar bem bonitinho, e que aquele povo, talvez, de alguma certa forma, esquecido, ele cresce, Sim. né? Ele se fortalece. E você vê que essas comunidades, nessas favelas, elas cresceram, né? Em torno aí do nosso país. Eliana, você é professora. Sim. Você dá aula aqui em Caieiras, não é isso? Aqui em Laranjeiras. Laranjeiras. Qual colégio? É o Francisco. Francisco. Dentro do seu colégio, hoje, as crianças são ensinadas acerca de racismo, de preconceito? Ou elas já chegam na escola, porque no meu ponto de vista a educação, ela começa dentro de casa, né, onde os pais deveriam instruir a sua criança, né, e na escola apenas para abranger mais o conhecimento. Como é que está o tratar... esse racismo dentro hoje de um colégio público, né? Eu penso que quando nós falamos de criança, adolescente, ele já tem uma base, né? Geralmente é quem cuida, né? Hoje nós falamos, a família é o pai e a mãe. Na verdade, esse conceito, ele caiu, né? Porque não é só o pai e a mãe que cuidam, é a avó, é o tio, é o vizinho. Porque mudou, né? Porque mudou, né? A nossa sociedade, ela mudou, né? Ela teve que se adequar a uma série de situações. Evoluiu. Ela evoluiu. E antes de vir para a escola, eu trabalhei também com a questão social, né? Trabalhei durante 8 anos, né? Na área social, com crianças e adolescentes. E o público-alvo é o mesmo, tanto a idade, faixa etária do Francisco Gonçalves Vieira, ali da escola, quanto da questão do pessoal que trabalha no social, né? Na área social. E a gente percebe que nós temos que trabalhar. Porque hoje em dia é difícil você, uma mãe, sentar e explicar para uma criança. Sim. Né? E geralmente se ela vê alguém falando ou discriminando uma pessoa negra, ela vai repetir. A criança é uma esponja e ela vai pegar tudo que ela aprende. E você tem que tratar isso, ó. Você precisa respeitar, né? Olha, vamos cuidado. Você não trata o outro da forma como você não gostaria de ser tratado. Né? Você precisa tratar essa questão e, justamente para a juventude negra, mostrar para ela o seu potencial. Sim. Né? Porque você trata todos como igual, você começa a abranger a situação, olha, com relação ao não racismo, a não prática do racismo. Porém, a juventude negra, você precisa começar a calçar ela no sentido, olha, você precisa se fortalecer. Você tem potencial. Você não conhece as suas potencialidades, então você precisa começar a se explorar. Ó, você é inteligente, a cor da sua pele não define o seu caráter. Você começa a trabalhar essa juventude nesse sentido. Por quê? Porque hoje nós vemos uma juventude, entre aspas, né? Algumas crianças e alguns adolescentes com problemas de autoestima. Sim, eu conheci, o que mais tem? Teve 2 meninas que eu tive que trabalhar muito, são gêmeas. E eu trabalhei muito essa questão, porque elas não aceitavam nem a cor da pele e elas não aceitavam o cabelo. Meu Deus. Elas tinham e elas choravam. Sim. Elas choravam, porque elas não se aceitavam, elas falavam que elas eram feias. Aí eu falei pra elas, tudo isso é um cuidado, olha pra vocês, aí fazer espelho, e começar, olha o cabelo, o que você acha de a gente fazer um dia da beleza? Isso você como professora? Sim. Agora, do meu ponto de vista, será que isso não tinha que ser instruído já dentro de casa? Mas sabe, ou será que essa mãe já também já não veio com essa raiz? O racismo deixa as pessoas fragilizadas. Né? Não é todo mundo que tem esse impulso. Eu já sofri. Ah, sua neguinha. Ah, eu ia pra cima. Enquanto criança, não. Minha mãe falava, se você apanhar fora de casa, apanha quando chegar em casa. Né? Por quê? Porque isso me fortaleceu. Opa, pera um pouquinho, eu não posso deixar as pessoas olharem pra mim, me discriminarem pelo que eu sou. Elas precisam me respeitar. Sim. E aí minha mãe foi impondo isso e me ensinando isso. E aí, assim, essa mãe, talvez, essa família esteja tão fragilizada por tantos problemas sociais, porque hoje é o desemprego, né? É a questão econômica. E aí, como que eu vou tratar uma criança se eu sofro, e até hoje, aquilo que eu sofri enquanto discriminação racial, eu não consegui me curar?
Sim. Como que eu vou tratar uma criança? Um cego não dá para cegar, Não pra guiar dá outro para guiar cego. outro. Não dá. Então eu penso que hoje